Eu assisti Avatar da Netflix e listei 7 lições para escritores. Continue aqui comigo se você quer descobrir formas de trabalhar os seus pontos fracos e fortalecer os seus pontos fortes, reconhecer a importância do planejamento e organização no processo criativo, inspirar-se para assumir a sua identidade de escritor e buscar apoio em comunidades e muito mais. Eu sou o Vilton Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Esses aqui atrás são os meus últimos lançamentos, Nascida para o Trono e Fim do Império, né? Duas obras de fantasia inspiradas nos grandes impérios africanos. Se você quiser mais informações, tem aqui na descrição aqui embaixo. E seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a Rota do Escritor, um evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever e lançar o seu livro. Se você quiser participar, é só clicar no primeiro link aqui na descrição e confirmar a sua presença. E antes da gente entrar no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque fazendo isso você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar a sua escrita. Posso contar com você? Maravilha, então vamos para o nosso vídeo de hoje. Por que citar Avatar aqui no canal para escritores? Avatar da Netflix e desde o desenho animado também, eu sempre fui muito fã, né? E agora ver a série para mim foi uma experiência muito incrível, assim, tá? Primeiro, assim, como eu já falei, eu sou muito fã dessa história. E essa paixão ela não vem de agora, né? Então a riqueza do mundo, a complexidade dos personagens, a profundidade dos temas, tudo isso sempre me cativou assim nessa história. E olha, não é à toa que no meu quadrinho, O Fim do Império, né? Esse que tá aqui atrás, a gente tem um personagem, até vou pegar para mostrar bem rapidamente, que é o Hadesh, tá? Que é esse personagem que aparece aqui em cima, né? E ele é um monge vedano inspirado diretamente nesse universo do Avatar. Claro que tem as suas diferenças na história, não é igual ao personagem, senão seria um plágio, mas é uma referência bem evidente. E ele é um, assim, por meio desse personagem, né, eu pude explorar algumas coisas que tem a ver um pouco com a essência de Avatar, né? Como espiritualidade, conexão com a natureza, uma certa busca por equilíbrio. Só que ele não é o protagonista da história, né? Como é em Avatar. E antes da gente mergulhar nas lições que Avatar da Netflix pode ensinar aos escritores, deixa eu falar só bem rapidinho, embora não seja esse o foco do vídeo, né? O que eu achei da série. Eu não vou dar nenhum spoiler, tá? Eu sei que você pode estar curioso assim para saber se realmente vale a pena dar uma chance para essa série, especialmente se você já é fã do desenho original como eu, ou até se você não é fã, não sabe do que se trata, né? Eu quero deixar claro, de novo, que o foco desse vídeo não é fazer uma crítica séria, até o objetivo desse vídeo é a gente extrair dicas que são valiosas para nós escritores com base na narrativa e no desenvolvimento da história. Porém, eu não posso deixar de expressar como que essa adaptação mexeu comigo, tá? A série, para mim, ela conseguiu uma fidelidade de cerca de 90%, mais ou menos, ao material original, o que já é uma grande conquista se a gente considerar o desafio que é adaptar uma obra tão querida pelo público. Mas o que realmente chamou a minha atenção foram esses 10% de diferenças. Aquelas pequenas mudanças que fizeram para mim toda a diferença. Desde alguns ajustes meio sutis que eles fizeram no estado de Avatar, né? Até as aparições inéditas que não estavam presentes na animação. Essas alterações elas trouxeram aí uma nova camada aí de frescor, profundidade para a história, sem a gente perder aquela essência da história que a gente tanto ama. Uma pequena modificação, talvez, eu acho o desenho mais leve, assim, a série ela é um pouco mais dramática, mas dá para entender, né, para pegar um público um pouquinho mais velho ali, né. Agora, com isso em mente, vamos falar um pouco dessas 7 lições que eu listei que a gente pode aprender aí com essa série de Avatar. E não me esqueça de contar nos comentários se você já viu a série, o que você achou, se você vai assistir ou não. E o mais importante, me falar depois quais dessas 7 lições que vocês mais gostaram, ok? Então vamos lá. Lição número 1. Calma antes de escrever. Preste atenção nas referências. Tem uma hora que o monge Gyatso diz pro Aang: acredite se quiser.
vai chegar um dia em que vai desejar ter passado mais tempo com seus mestres. E essa citação ela me fez refletir bastante sobre o processo criativo na escrita. É uma daquelas frases que, mesmo fora do contexto original, tem um toquezinho ali de sabedoria, né? Que é assim bem importante para nós escritores. É uma mensagem muito transparente, muito evidente. A importância de valorizar o aprendizado e as referências antes da gente mergulhar de cabeça na escrita. Eu entendo a empolgação de ter uma ideia nova, querer logo colocá-la no papel, né, aquela empolgação grande. Mas e se eu te disser que fazer uma pausa, respirar fundo, dedicar um tempo para poder absorver conhecimento pode fazer toda a diferença na qualidade da sua obra? Essa abordagem permite a gente entender melhor o nosso ofício, conhecer as técnicas que podem enriquecer a nossa narrativa e até, quem sabe, evitar algumas armadilhas comuns que podem comprometer o resultado final. Vamos pensar, por exemplo, em outras áreas, tá? Como a música ou a pintura. Grandes músicos passam anos estudando harmonia, composição e a história da música, muitas das vezes, antes de criar suas obras-primas. Os pintores estudam técnicas, cores e as obras de mestres anteriores. E na escrita não é diferente. As referências literárias, os clássicos, os autores contemporâneos, as técnicas narrativas, tudo isso são os nossos mestres, tá? Eles são uma fonte inesgotável de aprendizado, de inspiração. Pegando um pouquinho da minha própria jornada, sempre que eu me deparo assim, com um bloqueio, eu sinto que a minha escrita está meio estagnada, está meio esquisita, eu volto a minha atenção para os mestres, né? Eu revisito as minhas referências, mergulho em livros, em filmes, em séries, qualquer coisa que ou já me marcou, ou que eu acredito que possa me marcar e possa me trazer novos insights, novas perspectivas. E, invariavelmente, esse processo enriquece a minha escrita de maneiras que eu não teria conseguido se eu tivesse ignorado a calma antes de escrever. Então, fica a dica. Antes de sair escrevendo, dê valor ao tempo de aprendizado. Absorva o máximo que você puder das suas referências. Isso não só vai aprimorar a sua técnica, mas também vai enriquecer as suas histórias, tornando elas mais complexas, mais profundas e, quem sabe, até mesmo mais originais. E se prepare, porque no próximo tópico a gente vai explorar como transformar essas inspirações em algo seu. Fica ligado aí, ok? Lição número 2. Você não precisa reinventar a roda. Estude o que os outros escritores já fizeram. Quando o Sokka, num certo momento da série, diz para Katara que ela devia ajudar mais com seu povo, que era melhor não ser uma dobradora, ela responde para ele: nem todas as coisas têm a ver com batalha. Aí ele diz: a gente está em guerra. E aí ela fala: dobrar água é a base da nossa cultura, nosso estilo de vida. E é nosso dever continuar nosso legado. Refletindo sobre essa troca entre o Sokka e a Katara, eu percebo quanto é relevante para nós, escritores, entender que a gente não precisa reinventar a roda toda vez que a gente senta para escrever. A Katara, ao defender a importância da dobra de água, ela não só ressalta a tradição e a cultura do seu povo, mas ela também nos lembra de que a base de qualquer criação, incluindo a literatura, muitas vezes já existe. E o nosso desafio é construir em cima dessa base, dando, é claro, o nosso toque pessoal, a nossa visão pessoal à questão. E essa ideia me faz pensar em quantas vezes a gente se depara com o desafio de eu quero criar algo novo, eu quero criar algo original. E aqui vai uma verdade que eu demorei para aceitar. Tudo bem se inspirar no trabalho de outros escritores. E, olha só, eu tenho um vídeo aqui sobre plágio ou referência que eu publiquei recentemente. Se você tem dúvida sobre o que é plágio, o que é referência, assista esse vídeo, ok? Então, seguindo, cada história que a gente lê, cada filme que a gente assiste, cada peça de arte que a gente admira, tudo isso se entrelaça nessa tapeçaria ali que forma a nossa própria criatividade. E a chave está em como a gente pega essas influências e as transforma em algo que tem a nossa voz, que tem o nosso estilo. Imagina que você está escrevendo uma história de fantasia, e claro que esse gênero já está cheio de mago, de dragão, de batalha épica. Mas o que faz a sua história diferente? Talvez seja a maneira como você explora as relações familiares em um contexto de guerra, ou como incorpora elementos de culturas menos representadas na fantasia mainstream.
né, que foi o que eu tentei fazer nos livros da minha série Serpentes e Traições, tanto no livro quanto no quadrinho. Né? Eu trabalho muitas dinâmicas familiares, relações de mãe e filha, e pai e filha, irmãos com irmãos, e também, né, trago um pouco de várias culturas africanas para dentro da história, né, num outro mundo, não é o nosso mundo, mas é um pouquinho do que eu tento trabalhar. Talvez seja isso, a forma como você aborda temas universais sob uma nova luz. Então, assim como a Katara valoriza a tradição da dobra de água, enquanto ela encontra maneiras de aplicá-la de forma única, a gente pode olhar para as estruturas, para os temas clássicos da literatura e pensar como é que eu posso dar a minha cara para isso aqui. E falando em reimaginar, no próximo tópico a gente vai falar sobre algo que vai agitar ainda mais essa caixa de ferramentas criativas. Então continua aqui comigo. Lição 3. Evolua seus pontos fortes e trabalhe seus pontos fracos. Quando Aang se dá conta que todos que ele conhecia não estão mais lá, porque ele ficou 100 anos hibernado, né, mas que essas pessoas se sacrificaram por ele, ele diz o seguinte: tenho que fazer o que esperavam de mim, completar o treinamento e dominar todas as outras habilidades para trazer o equilíbrio de volta ao mundo. E ao ouvir o Aang falando sobre responsabilidade, completar treinamento, dominar todas as habilidades para trazer o equilíbrio de volta ao mundo, a gente não pode deixar de pensar em como isso se aplica para nós também, escritores. Cada um de nós tem pontos fortes e fracos na nossa escrita. Talvez você seja incrível em criar mundos fantásticos, mas você luta para desenvolver diálogos naturais. Ou talvez a sua habilidade em construir personagens complexos seja meio discutível, mas a estrutura da trama ainda te deixa em dúvida. A mensagem do Aang nos lembra de que, embora a gente deva se orgulhar e evoluir os nossos pontos fortes, a gente também precisa enfrentar e trabalhar os nossos pontos fracos. Trabalhar os nossos pontos fracos não é uma tarefa fácil. Requer, em primeiro lugar, isso é muito importante, humildade para reconhecer onde a gente precisa de ajuda e determinação para buscar essa melhoria. Mas lembre-se que cada grande escritor que você admira também passou por esse processo. Eles também tiveram que lapidar as habilidades dele, dedicar tempo para aprender e muitas vezes buscar o feedback de outras pessoas para entender como que poderiam melhorar. Por exemplo, se você percebe que os seus diálogos soam meio artificiais, uma técnica é você observar conversas reais ou ler livros e autores que são conhecidos pela excelência nesse aspecto. Então presta atenção em como as pessoas falam, nas pausas, no ritmo da conversa. Ou, por exemplo, se o seu ponto fraco é a estrutura de trama, estude livros e filmes com tramas bem elaboradas, bem sucedidas. Analise como os autores constroem e resolvem conflitos, como que eles mantêm o suspense e como que os eventos se encadeiam de forma coerente. No fim das contas, assim como o Aang, a gente tem uma missão: aprimorar o nosso ofício para que, quem sabe, a gente consiga deixar a nossa marca no mundo literário. Isso só é possível se a gente tiver coragem de enfrentar as nossas limitações, de transformar as nossas limitações em forças. E você, qual ponto da sua escrita você está trabalhando para melhorar? Compartilhe aqui comigo nos comentários, porque se já tiver um vídeo no canal sobre esse assunto, eu vou te passar o link desse vídeo para você assistir e eu vou te ajudar aí a melhorar um pouquinho que seja, né, esse seu ponto fraco. Quem sabe você não torna o seu ponto fraco num ponto forte, ok? Lição número 4. Sem planejamento, as chances de fracasso aumentam, tá? Sem planejamento, as chances de fracasso aumentam. No episódio 3 da série, tem uma tentativa de atentado ao Senhor do Fogo. Mas as pessoas que fazem isso não fazem um planejamento adequado. Um deles até pergunta se não seria melhor esperar mais, ter mais apoio, mas o líder do atentado diz que eles têm raiva. E é claro que não sai como ele esperava. Vocês vão ter que ver a série, né, para poder entender o que aconteceu. Ou seja, raiva ou empolgação não são suficientes para um grande feito. É preciso planejamento e dedicação. Esse episódio em que a gente testemunha essa tentativa de atentado ao Senhor do Fogo, sem um planejamento adequado,
é um lembrete para a gente, enquanto escritores, sobre a importância do planejamento dos nossos projetos. O líder do atentado está lá, movido pela raiva, e ele acredita que esse sentimento é suficiente para garantir o sucesso da missão. Mas como a gente vê, a falta de preparo, a falta de planejamento conduzem ao fracasso. Isso ecoa muito com a escrita. Porque por mais que a gente esteja empolgado com uma nova ideia, com uma nova história, essa empolgação por si só não é garantia de sucesso. Pensa comigo, quantas vezes a gente começa a escrever, sob o impulso da inspiração, apenas para se perder no meio do caminho? A empolgação inicial é ótima para você dar aquele pontapé, mas sem um roteiro, sem um esboço, ou mesmo, pelo menos, um entendimento claro de para onde a nossa história está indo, a gente corre o risco de se desviar do caminho, ou pior, de abandonar completamente o projeto. Não me entenda mal, a paixão é um componente vital da escrita. Ela é o que nos faz sentar e escrever dia após dia. Mas o planejamento é o que transforma essa paixão em uma coisa concreta. Ele nos ajuda a estruturar as nossas ideias, a definir metas e até mesmo antecipar problemas na trama ou no desenvolvimento de personagem que poderiam nos impedir de terminar o livro. Por exemplo, criar um esboço detalhado da trama pode salvar a gente de inúmeras dores de cabeça no futuro. Ele funciona como um mapa, orientando a gente através da complexidade dos nossos mundos e histórias, garantindo que cada elemento, desde o clímax até a resolução, esteja bem pensado e alinhado com o objetivo final da nossa narrativa. Então, da próxima vez que a inspiração bater na porta, lembre de, claro, deixa ela entrar, mas tenha um plano em mãos, porque no fim das contas, a combinação de paixão e planejamento é o que faz a magia acontecer. Mas e aí, tá curtindo essas dicas? Então não perde a chance que eu falei lá no comecinho do vídeo. Tá? Aproveita que você já está aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana tem conteúdo novo para você melhorar aí as suas habilidades na escrita. Continue aqui comigo, porque no próximo tópico eu vou te ajudar a entender como evitar essas armadilhas, ok? Então, lição número 5, assuma o que você quer, reúna amigos para te ajudar. Assumir que você quer ser escritor pode parecer um passo simples, mas a verdade é que envolve uma dose considerável de coragem. É como se, ao verbalizar esse desejo, ele se tornasse mais real. E com isso, mais assustador, devido às expectativas e responsabilidades que vêm junto. Mas deixa eu te dizer, esse ato de coragem é também um ato de liberação. Quando você assume para si e para os outros que é isso que você quer, que é algo incrível que acontece, você começa a abrir espaço na sua vida para que esse sonho se torne realidade. Eu mesmo, quando eu decidi que eu queria me dedicar à escrita, eu senti um misto de empolgação e de medo. Mas foi ao compartilhar essa decisão com amigos e familiares que eu percebi o quanto esse apoio, esse reconhecimento são fundamentais. E não para por aí. Fazer parte de grupos de escritores foi, sem dúvidas, uma das melhores decisões que eu tomei nessa jornada. E esses espaços são incríveis para a gente trocar experiências, receber feedbacks e, claro, fazer amigos que compartilham da mesma paixão que você. Nesses grupos a gente encontra pessoas em diferentes estágios da vida literária, desde iniciantes até autores publicados. E cada um com a sua perspectiva única, todos contribuindo para um ambiente rico, um aprendizado, para se apoiar. E além disso, discutir essas ideias, desafios, sucessos com pessoas que entendem exatamente pelo que você está passando é algo que te motiva, é algo que é inspirador. Portanto, se você quer ser escritor e se realmente é o que você deseja, não tenha medo de assumir essa identidade, declare ela para o mundo, reúna-se com aqueles que podem ajudar você a percorrer esse caminho. Você vai não só encontrar apoio e incentivo, como você também vai poder fazer parte de uma comunidade vibrante de pessoas criativas que se apoiam. E aí, você já faz parte de algum grupo de escritores ou já fez parte? Como é que foi essa experiência? Conta aqui para mim, ok? E se você ainda não faz parte, coloca aqui nos comentários e já se inscreve na Rota do Escritor, porque a gente vai sugerir um caminho também para conseguir entrar num desses grupos lá na Rota, ok?
E fica comigo porque eu tô chegando na minha lição favorita, certo? Lição número 6. É preciso coragem de olhar para si e buscar o autoconhecimento para ser escritor. A jornada para se tornar escritor é sem dúvidas uma jornada para dentro de si mesmo. Esse processo de autoconhecimento me fez lembrar de um momento muito intenso da série de Avatar, quando os personagens entram no mundo espiritual e lá eles enfrentam, né, um certo local, que é meio uma metáfora, que se chama Neblina das Almas Perdidas. E lá, o perigo de esquecer quem você é, perdido em meio aos seus maiores medos, você é confrontado pelos seus medos, isso é uma metáfora poderosa para o desafio que nós, escritores, enfrentamos. O confronto com os nossos próprios medos, nossas dúvidas, nossas inseguranças. E para seguir adiante, se manter fiel à sua essência, ao que realmente importa, é preciso coragem. Coragem para mergulhar nas profundezas de si mesmo, enfrentar o que você vai encontrar lá e trazer essas coisas à tona, à superfície da nossa escrita. Não é uma tarefa fácil, requer uma honestidade que é quase brutal consigo mesmo. Um desejo de entender as suas próprias motivações, seus próprios medos, seus desejos mais profundos. E por vezes esse mergulho no autoconhecimento pode ser meio assustador. Você pode se deparar com verdades sobre si mesmo que você preferia não enfrentar. Mas é exatamente essa coragem de olhar para dentro, de reconhecer, aceitar suas vulnerabilidades e transformar elas em força que diferencia os verdadeiros escritores. Porque os verdadeiros escritores eles são capazes de infundir nas suas narrativas uma autenticidade, uma profundidade que só o autoconhecimento pode proporcionar. Como escritor, eu percebo que as minhas melhores histórias vêm daqueles momentos em que eu sou capaz de ser muito honesto comigo mesmo. Quando eu consigo explorar, expressar aquelas emoções mais íntimas que estão dentro de mim. E essa vulnerabilidade se transforma numa conexão com o leitor. Porque no fundo, todos nós compartilhamos emoções universais. Então eu te convido a refletir, você já enfrentou a sua própria neblina das almas perdidas? O que você descobriu sobre si mesmo que transformou a sua maneira de escrever? Se você quiser compartilhar nos comentários, vai ser bem-vindo, ok? E agora a gente chega no nosso último tópico, a nossa última lição, lição número 7. Com esforço e determinação você pode encontrar suas oportunidades. A trajetória da Katara na tribo da Água do Norte é uma verdadeira inspiração, porque especialmente quando a gente pensa na nossa jornada da escrita. A Katara, apesar de ser uma dobradora de água extremamente talentosa, ela se depara com um obstáculo. A tradição da tribo não permitia que mulheres aprendessem a dominar a água como uma forma de combate, mas ela não deixou que isso a detivesse. Ao invés disso, a Katara desafiou essas normas, praticou secretamente e aprendeu por observação, mostrando uma determinação e uma força de vontade incríveis. E esse espírito de não aceitar um não como resposta, de buscar oportunidades mesmo quando parecem não existir, é algo que todo escritor deve cultivar. No mundo da escrita a gente enfrenta muitos desafios, rejeição de editora, críticas de leitor, bloqueios criativos. Mas assim como a Katara, a gente precisa encontrar maneiras de continuar praticando a nossa arte. Seja de uma forma autodidata, seja de uma forma observando, aprendendo com o trabalho dos outros escritores, ou mesmo desafiando as normas do que é considerado literatura de qualidade por alguns. Eu lembro das vezes em que as minhas próprias submissões foram rejeitadas, ou quando eu recebi feedbacks que questionavam, se eu deveria mesmo ser escritor. E esses momentos foram difíceis, mas também foram cruciais para o meu crescimento. Eles me ensinaram a resiliência, me motivaram a continuar aprimorando a minha técnica, buscando a minha voz, ou melhor, buscando o meu estilo de escritor. Então, se você está nesse caminho, lembre-se da história da Katara, Use ela como inspiração para desafiar as expectativas, para praticar incansavelmente e, acima de tudo, para acreditar no seu próprio talento e potencial. O caminho para se tornar um escritor reconhecido pode ser longo, cheio de obstáculos, mas com esforço e determinação você vai encontrar suas oportunidades. E aí, qual foi a sua lição preferida dessas 7 e quais outras lições você vê em Avatar para nós escritores? Comenta aqui embaixo que depois eu vou querer conferir.
Assim a gente chegou ao fim da nossa jornada de hoje, onde a gente mergulhou aí nas lições que Avatar da Netflix tem a oferecer para nós escritores. A gente discutiu a importância da calma antes de escrever, de estudar o que os outros já fizeram, de evoluir nossos pontos fortes e trabalhar os nossos pontos fracos, além da necessidade de planejamento, de assumir nosso papel como escritores e buscar apoio, e finalmente falamos também da coragem necessária para o autoconhecimento. Mas não pense que a nossa aventura termina aqui. No próximo vídeo a gente vai mergulhar de cabeça na aula Por favor, odeie os seus personagens, onde a gente vai explorar como desenvolver uma relação complexa com seus personagens pode enriquecer sua narrativa, tornando as suas histórias mais envolventes, mais memoráveis. Essa abordagem pode ser o diferencial aí que fará a sua obra ser lida e recomendada. Se você está ansioso, ansiosa por mais dicas e quer continuar aprimorando a sua arte, não se esquece de se inscrever no canal, dar aquele like, apoiar o conteúdo, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. E claro, esse vídeo é apenas um aquecimento para a nossa Rota do Escritor, a nossa série especial de 3 lives que vai te guiar desde a concepção da ideia até a publicação do seu livro. E para fazer parte dessa jornada incrível, totalmente gratuita, é só clicar no primeiro link aqui na descrição, se inscrever, baixar o e-book exclusivo dessa aula no grupo do WhatsApp. Então se prepare para o próximo encontro, onde a gente vai continuar explorando aí os segredos e as maravilhas do universo da escrita e da publicação. Até lá!